Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1, sobre a classificação do GP da Emília-Romanha no circuito Enzo Di no Ferrari, que é o conhecido popularmente como Imola. E assim, né, é uma classificação que dá pole a Oscar Piastri, superando o Verstappen por 34 milésimos. O Verstappen tá sempre lá nas classificações. É um absurdo que o Verstappen pilota. É o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente, acho que isso não deveria nem ser algo tanto de debate, mas de qualquer jeito, né, é impressionante aí, o Piastri fez uma volta fantástica, principalmente com o segundo setor mágico. O Verstappen fez um primeiro setor surreal, né, onde a Red Bull tá ganhando mais tempo, porém, na segunda e terceira parcial, ele não repetiu seus melhores tempos. Talvez se o fizesse, teria conquistado a pole position, mas como não o fez, então é o Piastri que larga em primeiro. Mas o resultado para a Red Bull não é ruim, ainda mais uma pista que eu esperava muito pior da Red Bull. É uma pista que tem, em sua maioria, as curvas de baixa velocidade, que são o calcanhar de Aquiles do carro na temporada até agora. Novo pacote aerodinâmico e um Verstappen que começou o fim de semana meio frustrado, satisfeito com o comportamento do carro no TL3 e agora também aí na classificação andando bem todas as sessões, né? E assim, mas não vamos falar apenas da graça, né? Também lá do Norris, que na sua melhor pista na Fórmula 1, na minha opinião, que é Imola, em 2021 ele conseguiu o pódio, um ritmo fantástico. 2022 é pódio com a McLaren no início do efeito solo, que estava muito fraca. Aí 2024, 23 não teve corrida por causa das tempestades, né? Em 2024 foi o segundo, acho que a menos, de um segundo do Verstappen, que ganhou a corrida. Então, ele, assim, é um piloto que anda muito bem em Imola, e ele levou 3 décimos do Piastri. Isso, pra mim, é o que... aquela pancada, um balde de gelo, né? E nem é o gelo quadradinho, não, aquele cubão jogado no rosto dele, né? Porque tá difícil pro Norris, né? E essa é a melhor chance dele ser campeão mundial, né? Porque o Piastri tá melhorando a cada temporada, tá ficando cada vez mais difícil o duelo interno, e não tem garantia que a McLaren vai dominar a temporada de 2026. Todo mundo fala que o motor Mercedes vai ser o dominante, e assim, McLaren, Alpine, Mercedes, a Williams também, todas têm esse motor, mas a verdade é que assim, quando chegar no ano que vem, né, quem desenvolveu o melhor chassi, a melhor aerodinâmica entre esses carros que vai se dar bem, não é necessariamente a McLaren. Então, a verdade é que a McLaren tem um grande equipamento, tem o carro campeão, mas o Norris não vem pilotando como campeão. Mas, antes de falar mais aprofundadamente sobre isso, temos que começar pela parte de trás, né? No Q1 saiu o Lawson, de novo, com o Rajai indo para o Q3, isso tem que ser colocado também. Nico Hülkenberg em 17º, o Berman... ele tinha tirado até o Bortoleto, né? Mas a volta dele foi deletada por causa da bandeira vermelha, embora eu acho que foi bem justo, tá? Assim, com todo, obviamente, assim, a torcida pro Bortoleto, tudo isso a gente tem que ser racional. Eu acho que o Berman tinha cruzado a linha de chegada antes da bandeira vermelha. E lembrando, a linha de chegada do circuito de Imola não é aquela linha quadriculada que tá ali, não. É uma linha que começa antes do grid de largada, né? Que eu acho uma coisa meio esquisita, né? Porque a linha de chegada tem que ser tão antes, né? Mas, de qualquer jeito, né? A gente teve aí o Berman que se deu muito mal, porque a volta podre do Esteban Ocon acabou dando a ele a vaga. A volta que o Berman teve era 1.2 mais lenta do que a que ele fez ali naquele momento antes do Colapinto bater, né? E o Colapinto, né, vai largar em 15º, lembrando, né, o Durham foi trocado pelo Colapinto. Para mim não há uma diferença significativa de desempenho entre os dois. O Colapinto bate muito, já bateu muito no fim do ano passado, bate mais uma vez, né? Tipo, eu sinceramente não vejo se o Colapinto ele é um piloto bom. Mas bate demais, né? Eu não acho ele um diferenciado, né? Tipo, os argentinos são muito empolgados, né? Colocando aquelas fotos dele ao lado do Ayrton Senna. Menos, né, gente? Mas muito menos, né? Ah, porque tem uma semelhança física. E daí? Assim, o Mick Schumacher tem uma semelhança física do Michael Schumacher. Ele nasceu por causa do Michael Schumacher, que é o pai dele. E em termos de pilotagem, o Mick dá 1% do que o pai foi. Então, assim, é assim que funciona. Então, eu realmente acho que assim, existe uma empolgação, né? Tipo, os argentinos não são assim, mais empolgados que os portugueses, né? Quando o Miguel Oliveira ganhou uma na chuva lá na Tailândia, teve aqui nos comentários gente comparando ele ao Ayrton Senna, né? Mas vamos lá. A gente também teve as Haas ficando de fora, a Haas também montanha-russa, né? E é claro, não podemos deixar de comentar de Yuki Tsunoda, que sofreu um acidente gravíssimo ali no fim da primeira parcial, atacou demais a zebra daquela entrada de curva, capotou, danificou feio o carro, pode ter perdido o motor ali no meio, danificado componentes dele. Uma pancada muito forte que quase obriga a fazer um carro todo do zero. Não sei se vai ter como a Red Bull consertar tudo aquilo, mas vai ser um dia bem complicado.
para os mecânicos. E o que eu vou dizer aqui, o Tsunoda é um piloto ruim? Não. Mas a metodologia Red Bull de construir o carro, ela é feita toda na direção do que o Verstappen pede, né? Em algum momento, talvez eles façam um carro que tem uma janela de operação maior, e aí você veja os pilotos mais próximos, né? Como o Pérez chegou a ter lá em 2022, acho que no início do regulamento eles fizeram um carro tentando ser mais rápido, depois foram puxando mais pro Verstappen. Foi ali o melhor momento do Pérez, no início de 2022, né? Mas assim, eu não vou culpar os pilotos sozinhos por causa dessa situação, porque assim, ninguém tá dando certo ali, gente. O Pérez era um piloto que o tempo todo tava entregando resultado na Force India, na Racing Point, igual corrida sendo de 18º da Racing Point. Eu não vou falar que um cara desse é ruim, né, entende? E o Tsunoda, eu não acho ele fantástico, nunca vi nada de especial nele. Ele, pra mim, é melhor do que o Lawson, nossa, muito fácil, melhor que o Lawson. Mas, assim, não é a solução para esses problemas. Você quer trazer um piloto que vai andar mais próximo do Verstappen, se mudar a filosofia do carro, traga alguém ou que tem o estilo do Max Verstappen de pilotar, o que parece muito raro, ou alguém muito diferenciado. Traz o Alex Palou, traz um cara desse nível, desse calibre, né? Confiar no Tsunoda e no Lawson, achando que eles vão desempenhar melhor que o Pérez, é um pouco inocência, porque assim, esse tipo de situação só está servindo para inocentar o Pérez, né? Porque a verdade seja dita, ele é bem mais piloto que o Tsunoda, ele é bem mais piloto que o Lawson. Do jeito que está a situação, o Rajah vai ter que ser levado para a Red Bull, mas eu estou achando que o Rajah não vai querer, né? Que ele está indo bem lá na Racing Bulls, né? E assim, no Q2 ficaram de fora, olha essa trinca, Charles Leclerc, Hamilton, Kimi Antonelli. O Antonelli, para mim, a maior decepção aqui dos três é o Antonelli, porque ele ficou muito atrás do George Russell, inclusive o tempo dele no Q2 é quase um segundo mais lento que o Russell fez no Q3. Então, assim, é uma pista muito curta para ter uma diferença de tempo desse tamanho. Eu sei que é a primeira temporada dele e tudo isso, mas para quem tá mandando tão bem a temporada inteira, foi mal o Kimi Antonelli. Eu não vou passar tanto pano assim, não, né? O Bortoleto em 14º é Sauber, né? O que vai fazer com essa carrocinha, né? Agora, o Colapinto bateu, fica em 15º mesmo. E assim, a gente tem Leclerc e Hamilton. Notem um pouco essa questão, Leclerc e Hamilton, né? A Ferrari resolveu fazer um carro do zero, entende? Eu acho muito engraçado. Eu fico pensando assim, vamos lá, eu faço exercício, e assim, essa nem é uma piada minha, mas eu tenho que fazer exercício. Eles terminam a temporada 2024 lá, vamos imaginar, Frederico Vasseur, o presidente da Ferrari, da Fiat, todos olhando a corrida. Caraca, né? O Sainz terminou ali 6 segundos do Norris, o Leclerc saiu de último para terceiro no estalar de dedos. O carro é bom, né? Pô, e se a gente fizer o carro do zero? Poxa, por que eu não pensei nisso antes? Vamos refazer o carro totalmente do zero, porque claramente vai dar um resultado melhor do que evoluir esse carro que neste fim de temporada está andando ali a 1 ou 2 décimos ritmo de corrida da McLaren. Poxa, porque eu vou dar um aumento pro cara que teve essa ideia. Gente, eu fico pensando assim, não é a primeira vez que a Ferrari faz isso. Acho que temos que lembrar que a Ferrari já fez essas estupidezes muitas vezes antes, né? Mas a própria Mercedes lá com o Zero Pod, tudo isso. Mas assim, a Mercedes ir pro Zero Pod era aquele negócio, mudou o regulamento, o carro já ia nascer do zero. Ali eu podia até passar o paninho. E eu vou ser sincero, aquele carro da Mercedes, o W13, ele chegou a ter bons momentos, bem melhores que a Ferrari teve até agora, né? E a verdade é que você para pensar, a Ferrari ficou atrás de 7 equipes diferentes, né? Porque assim, teve pilotos que ficaram atrás, obviamente, mas de Alpine, Racing Bulls, Aston Martin, Williams. A Williams passou com os 2 carros, porque 3 na Itália. A Williams há 2 anos atrás era o pior carro do grid. McLaren, Mercedes, Red Bull. Cara, é patético isso. A Ferrari tá com um carro muito ruim, mas muito ruim. Porque, assim, é uma ideia idiota de os cidadãos chegarem lá e refazer tudo do zero. Cara, é o último ano do regulamento. Aproveita que você tem um carro excelente, que mostrou-se forte gerenciamento de pneus e ritmo de corrida. O cara é ótimo da temporada passada. O cara é muito bom. Ganhou várias corridas. E os caras jogaram fora. E assim, eu também tenho que falar aqui do Lewis Hamilton, porque eu coloquei até uma imagem lá no Twitter com os likes, né? Que o Hamilton em 2025 na Ferrari é o Schumacher na Mercedes, né? Tipo, com todo respeito ao Michael Schumacher, que eu considero o melhor de todos os tempos, né? A gente sabe que ele não era mais o mesmo na Mercedes, né? E virou uma contratação muito mais mercadológica. Corrida outra, ele ia dar o show dele, como ele deu o show de defesa lá na Itália em 2011, o pódio em Valência, a pole em Mônaco, né? Que o cara, assim, em certo momento a genialidade aparece. Pro próprio Hamilton foi assim, a sprint na China, ele foi bem pra caramba, mas assim, no contexto geral tá apanhando do Leclerc.
não tá fazendo nada de muito especial aí na Ferrari, sério mesmo, eu esperava mais, né? Tipo, esse tipo de corrida aqui, que tá dificuldade, é tipo o Alonso 2012 na Ferrari, aquele tratorzinho que eles estavam andando no início do ano, e tava sempre dando um jeito de colocar o carro no Q3, entende? Tava a volta da cartola, o Hamilton não tá fazendo isso. Isso pra mim, assim, é bem frustrante, eu esperava bem mais, né? E aí passou pro Q3, Gasly, Rajah, Stroll, Albon, Sainz, Alonso, Norris, Russell, Verstappen e Piastri, né? E o Piastri, assim, tirar o chapéu pelo que ele tá fazendo, porque essa é uma das pistas, assim, que obviamente haveria muita dificuldade pro piloto, né? É uma pista técnica, e o Piastri, assim, tá numa dedicação, tá com um nível de confiança que é digno de um campeão mundial, né? Que volta que ele tirou, um 14.670, o Norris fez um 14.962, uma volta fantástica, né? E o Verstappen em segundo, para mim, assim, baita volta, só que fica aquele gosto de amargo, né? Poderia ter sido pole o Verstappen. E essa pista só tem uma zona de DRS, então teoricamente dá para segurar. E passar o Piastri na largada, meu amigo, ele vai te jogar na brita, né? O Piastri tem um pulso firme que o Norris não tem. Então, assim, e o Verstappen sabe disso, né? Ele pode jogar duro com o Norris, que vai dar certo. Contra o Piastri, aí vai poder esperar uma reação muito mais dura e agressiva, né? E assim, o que eu fico pensando assim, o que o Verstappen talvez poderia ter feito, não é garantia de dar certo, sabe o que era? Colocar os pneus médios, porque a Aston Martin se deu bem nisso, a Mercedes também com o Russell fez o terceiro tempo com os médios, porque assim, o C6, que é o pneu que eles estão testando, o mais macio de todos, né? Ele tá com problema na classificação de superaquecimento, né? Porque não é assim, quanto mais macio o pneu vai ser, mais rápido. Não, o pneu tem que aguentar numa janela de temperatura ideal até o fim da volta, porque se ele superaquece, o carro perde aderência. É o que está acontecendo ali com vários carros, né? Eles não estão conseguindo grandes melhoras de tempo com o pneu C6, porque chega um ponto ali que o pneu ele superaquece e o carro fica instável. Já o pneu médio amarelo, você consegue forçar a volta inteira que ele continua na temperatura ideal. É por isso que o Russell conseguiu ficar menos de 2 décimos da pole. A Mercedes arriscou e se deu bem, baita volta do Russell inclusive, e o Norris em quarto é uma vergonha, cara, gente. 3 décimos na melhor pista dele, assim, pra mim essa é a melhor dele, né? Eu não lembro de outra pista que consiga andar tão bem quanto essa. E de novo, né? De novo, decepcionando, a hora H na classificação, deixando muito a desejar. Agora, uma sala de palmas aqui, Fernando Alonso. Quinto lugar com a Aston Martin. Ó, parabéns, tá? Porque esse carro aí que nem foi atualizado. Esse é meu espanto. Esse carro da Aston Martin é exatamente o mesmo que passou vergonha lá em Miami, né? Tá em quinto. O Alonso colocou esse carro em quinto, superou o Sainz por 1 milésimo. Aí assim, o Stroll até foi bem. O Stroll foi bem, gente. Ele ficou a menos de 2 décimos do Alonso. Ficou em oitavo, né? Então, assim, como explicar isso, né? O Fernando Alonso, assim, 44 anos fazendo o quinto lugar com esse carro da Aston Martin, meus parabéns, né? Carlos Sainz em sexto, Alexander Albon em sétimo. Parece o Sainz se ajustar um pouquinho mais na Williams, né? Vamos ver na corrida. Classificação, ele sempre andou muito bem. Corrida, eu nunca fui o cara mais convencido com o Sainz, né? Tipo, apesar de algumas corridas ele ser o piloto bem forte, mas tem outras ali que eu acho que ele deixa a desejar em alguns momentos, né? Por exemplo, Miami, a meu ver, ele foi mal. O Albon em sétimo, o Stroll em nono, oitavo, quer dizer, em nono o Rajah, em décimo Gasly, a Alpine mesmo sem motor, tem conseguido ali algumas boas classificações, porque o chassi é estável, o carro é bem pregado no chão, é bem aerodinamicamente projetado. Rajah, mais uma vez, muito bem com o carro da Racing Bulls, vai carregando a equipe nas costas. E agora, o que esperar da corrida de amanhã? Eu só torço por um alto desgaste de pneus. O pneu mais duro desse fim de semana é o C4. Então, assim, C4 e C5, né? Teoricamente, numa pista dessa que tá quente, né? A gente pode, quem sabe, vislumbrar pelo menos 2 paradas e estratégias alternativas. Eu acho que o pneu vermelho não vai ser utilizado na corrida. E assim, eu acho que assim, se o pneu vermelho fosse tipo o C4 dessa geração, cara, aí acho que seria muito mais legal, né? Porque se os pneus fossem tão macios assim, né? Tipo, eu acho que daria mais desgaste, daria muito mais dor de cabeça para os pilotos na corrida e, obviamente, estratégias alternativas, você mudar o panorama. Todo mundo parando uma vez só, esses carros de defeito solo que são péssimos de ultrapassagem de disputa, né? Não ia dar muita graça, não dá graça nas coisas. A gente viu mais, coisas horrorosas até agora no ano, em sua maioria. Com mais desgaste de pneus, a gente tem mais emoção. Olha o Japão 2024, uma corrida bacana. E o que foi o Japão esse ano? Corrida chata do cacete. Desgaste de pneus, mais desgaste de pneus, mais emoção, mais alternativas, mais brigas, mais disputas.
Quem sabe Imola nos entregue isso. Porque se entregar, eu acho que a gente vai ter uma corrida minimamente interessante amanhã. Vamos ver. Verstappen em segundo, Piastri em primeiro. Essa é uma primeira fila de bastante respeito. Para mim, os dois melhores pilotos da temporada. O Russell também entra nessa disputa. Eu acho que o Russell, inclusive, talvez, assim, tipo, tá nesse debate também de melhor piloto da temporada. Mas fato é que, assim, esses são os melhores pilotos e acho com justiça que esses três primeiros façam as três, tipo assim, estejam aí como os protagonistas dessa classificação. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.